Fala aí, gestor, Ivan Andrade com vocês, recebendo aqui um casal muito especial, que vão se apresentar daqui a pouco. E a gente vai conversar sobre o ponto de partida, em que momento eles decidiram transformar a história financeira deles, a vida financeira deles. Com base na metodologia do GPS Finanças, nós há cerca de 2 anos temos aplicado princípios, fundamentos, que tem nos levado a buscar a presença de Deus, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu estou muito feliz aqui de ter a oportunidade e ver na vida deles, né, nesse lugar tão lindo aqui, que demonstra a liberdade e a grandeza do nosso Deus. Um lugar maravilhoso que Deus nos proporcionou de estarmos para gravar. E eu quero agradecer vocês estarem dispostos a estar aqui conosco. Primeiro episódio do Pod Talk, falando sobre o GPS Finanças, sobre a metodologia que Deus confiou e que tem me ensinado a viver, a vivenciar e a ensinar os discípulos, formar discípulos na busca da liberdade, da independência e da excelência financeira. E a gente está aqui para falar sobre essas coisas, desafiando você também que ainda não deu um passo de fé a tomar a decisão e de confiar no Senhor, de dedicar sua vida ao Senhor e de perseguir essa liberdade financeira que Deus tem para uma vida abundante em Cristo. Muito obrigado por estar nos acompanhando, estar conosco nessa jornada. E aqui eu vou pedir antes de tudo, vocês se apresentarem. Meu nome é Franco, fui militar durante 32 anos, né, como profissional, nessa questão profissional. Sou casado com a Daniele, né, a gente está junto desde 97. Vamos fazer ano que vem 30 anos de casados. Temos 2 filhas, uma neta, com outro ou outra vindo aí também, né? Estamos aí, né, tentando aprender, né, a fazer a gestão correta, né, conforme a vontade de Deus na área das finanças, né, e todas as outras áreas a serem ordenadas, né? E temos recebido a ajuda do Ivan, né, nesse processo, né, que o Senhor tem colocado ele, né, que é uma das ferramentas, inclusive, que o Senhor trouxe para minha casa, para minha família, a partir do momento que a gente decidiu colocar as coisas em ordem, né? Não só financeira, mas todas as outras coisas que o Senhor tem colocado na nossa casa. Alinhar o natural com o espiritual. A natural com o espiritual, sair do ordinário para o extraordinário. Meu nome é Daniele, estamos aí nessa jornada juntos, né, desde 92. Então vamos aí fazer realmente esse ano 29 de casado, ano que vem 30. Temos 2 filhas maravilhosas, um genro, uma neta. Obrigado, Dani, obrigado, Franco. E como é que foi para vocês, qual que foi o start, qual que foi o ponto de partida? Onde que vocês, como é que estava a vida, vamos dar um passo um pouco atrás, como é que estava a vida financeira de vocês? Há cerca de 2 anos atrás, que foi quando nós iniciamos ali a nossa jornada, Franco e Dani. Então, na verdade, toda a nossa vida ela foi um embaraço financeiro, né? Sempre empréstimos, dívidas, nunca consegui sanar as dívidas assim, né? Sempre estava embaraçado nessa questão, né? E o tempo foi passando, né? Vai passando, né? E eu lembro assim que agora no final da minha carreira, né? Eu fui muito modesto, eu falo isso, eu fui muito modesto nos meus projetos pós, né? Inatividade, vamos dizer assim, na hora que eu me aposentasse, vamos dizer assim, né? E ali começou a cair essa ficha, né? Porque eu tinha me proposto, né? Como um homem, né? A ter 3 coisas básicas, assim, né? Vamos dizer, né? Era ter a minha casa quitada, né, um carrinho quitado e não ter dívidas, né? Só que eu não tinha na minha mente, por exemplo, né, ter uma reserva financeira, uma segurança financeira, né? E tudo isso, né, mesmo tendo um coração, né, com propósitos definidos, mas eu não tinha uma direção, né? E aí que eu vi que, opa, como é que eu vou ajudar, né, as pessoas que estão ao meu redor, as minhas filhas, né? Como é que eu vou manter também uma segurança para o futuro também, né, disso tudo, né? Então aí a ficha, opa, acho que eu podia ter sido um pouco mais audacioso, né? Vamos dizer assim, né?
Mas agora não tinha mais como, né? Agora já estava acabado, né? Mas aí o Senhor foi, creio que ele viu, né, a minha disposição em acertar essas coisas, né? E aí o Senhor foi trazendo, né? Foi abrindo caminhos e foi trazendo ferramentas para que eu começasse a ordenar novamente isso e dar passos de fé, né? E como é que essas dívidas, Dani, afetavam o relacionamento de vocês como marido e mulher, com a família, com os filhos, com as filhas? Era um desgaste intenso, assim, sabe? Era cada mês uma montanha russa. Esse mês vai dar para pagar as dívidas, vai pagar as contas e não vai sobrar nada. Esse mês vai sobrar um pouquinho. E isso gerava, assim, uma aflição, uma insegurança, discussões no sentido de, tipo assim, de cansaço mesmo, assim, né? Com certeza afetava as meninas, né? Elas viveram isso junto, né? E para mim o start foi assim, Senhor, o que tem, né? Na verdade foi alinhar o meu pensamento com aquilo que o Senhor tinha, porque até então meu pensamento era, nossa, estou fazendo tudo certo. Vamos pensar em questão de discípulo. A gente dizima, a gente oferta quando pode e serve, e estamos sempre embaraçados nisso, patinando, Senhor, o que tem de errado, né? O que falta, né? E foi aí que a gente começou a alinhar o espiritual com o natural, né? Entender que parar de barganhar com o Senhor, eu acho que essa é a palavra, né? Era muita barganha. Senhor, eu faço, por que eu não recebo? Né? Então era entender, e o propósito, né? Fundamental. Por que ter também reserva? Por quê? Só para ter? Para dizer que tem dinheiro? Então o Senhor foi alinhando e trazendo paz e esperamos alcançar esse alvo, né? A gente tem se deparado com uma crise financeira gigantesca a nível não só de Brasil, mas de todo mundo, e o Brasil tem batido recordes atrás de recordes aí. 81% das famílias hoje estão endividadas, e a maneira como a gente lida com o dinheiro, ela impacta o nosso relacionamento com Deus. Como é que era essa relação com Deus, assim, esse relacionamento com Deus? Porque vocês testemunharam há muitos anos servindo a igreja, dizimando, ofertando, vamos pensar da seguinte forma, né? Fazendo aquilo que era certo, mas se as coisas não fluíam, qual que foi o ponto de partida, o start aí, para mudar isso, Franco e Dani? Então, teve um tempo atrás, né, eu estava meditando na palavra e Jesus falou que ele veio, né, para que nós tivéssemos vida em abundância. E eu comecei a me questionar nisso, falei, puxa vida, será que... O que é essa vida em abundância, né? Será que é só para a eternidade, né? Só para depois, né, da volta dele? Ou será que é para vivermos aqui também, né? E isso comecei, né, a me questionar em relação a isso, né? E aí existem alguns princípios também depois que, fruto dessa meditação, vamos dizer assim, eu comecei a pensar nisso. Puxa, eu acho que eu preciso, não é apenas você ser obediente, né? Eu sou obediente nos dízimos, eu sou obediente nas ofertas, eu obedeço ao Senhor, mas há um princípio, né, atrás de tudo isso, né? Por que essa semente não gera fruto, né? E é o que a Daniele falou, né? Aí eu pensei, puxa, eu acho que a gente está fazendo só a obediência, ela é importante, mas ela se torna um fardo se você não entende o que isso vai gerar, né? Aí você vira tipo um legalista, eu cumpro a lei, né? Então eu mereço ser recompensado, né? E a gente, daí depois disso também eu entendi que não é isso. A questão não é você cumprir a lei, né? Mas é você obedecer ao Senhor sabendo o princípio que isso gera e a recompensa que isso traz. Aí se torna mais fácil, mais leve, e foi a partir daí porque eu tinha um hábito de jejuar, igual eu falei aqui, né? Eu tinha o hábito, o princípio de jejuar, né? Buscar o Senhor em jejum, mas eu simplesmente achava que era um rito, né? E aí com o tempo o Senhor foi revelando, falou, não, o princípio é importante, mas você está fazendo da forma errada.
E assim também são as questões financeiras, né? A questão é que você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar e o resto tudo vai ser acrescentado, né? Então eu passei a entender, né? O jejum, por exemplo, né? Eu jejuava errado, mas depois que eu entendi que o Senhor espera isso de mim, espera isso dos discípulos dele, aí aquilo abriu, falou, aquilo não passou a ser mais um fardo, passou a ser um prazer. Poxa, eu vou fazer para o meu Senhor, eu vou fazer porque Ele espera isso de mim. E fruto disso também as outras portas foram se abrindo, né? Eu precisava mais direcionamento, mais um start, vamos dizer assim, né? E o Senhor foi colocando. Aí veio você, né? Veio o Ivan, né? Começamos ali a colocar, ali veio a revelação de onde eu estou nesse processo, o que eu preciso fazer e qual é a meta que eu devo alcançar, né? E não era questão só financeira, aí que está o detalhe. Nossos problemas não eram problemas financeiros, eram problemas que nós estávamos servindo ao Senhor de forma errada, né? E Ele começou a tratar eu e a Daniela nesse sentido. E a partir do momento que a gente começou a entender isso, a gente começou, opa, agora as coisas vamos juntos. Fazendo sentido. Né? A palavra do Senhor fala isso, né? Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Né? Então nós não estávamos de comum acordo. Eu pensava de uma forma, pensava de outra, né? Não tínhamos, cada um sofria isoladamente em relação a essas questões. Isso foi gerando várias coisas que a gente vai falar mais à frente sobre isso, né? O que isso gerou, né? Esse desgaste financeiro, o que isso gera, o que gerou na minha família, na minha casa. Dani, né? e você falava sobre o que foi vamos pensar da seguinte forma, e é algo que eu sempre falo, tá no livro, no Gestor X, no livro, uma pergunta para você: a maneira como você lida com o dinheiro impacta o relacionamento com Deus? Impacta porque não é sobre nós, né? É sobre Ele. Então o start foi exatamente isso, é entender que não era para mim, não era para que o sucesso fosse só nosso, né? É sobre Ele. Então, assim, o espiritual impactou muito, assim. Então as coisas começaram a andar juntos. Sim. O espiritual com o natural. Sim. Quando você compreendeu as verdades, e quando a Bíblia fala e cita mais de 2.350 versículos que tratam de dinheiro, é porque o assunto é relevante. E ele trata da nossa vida. E a gente precisa aprender. Se Deus está falando, eu preciso compreender. Então eu preciso buscar entender esses princípios. Mas isso não exime, né, da nossa obrigação do natural também. Sim. Qual que foi, Franco, a primeira ação prática no natural que você, a partir daquele jantar que nós tivemos juntos, daquela decisão que nós tomamos de caminharmos juntos rumo ao alvo do dia X, do dia da liberdade financeira, do dia da multiplicação? Qual que foi o passo principal assim que você deu, que vocês deram? Eu acho que existe aí uma coisa legal nessa pergunta tua, por quê? Porque eu tinha a noção da minha enfermidade financeira, né? Dessa doença, vamos dizer assim, né? E tem uma coisa assim que eu já compartilho com os irmãos que vão ver, com quem estiver ouvindo, é que nós nos enganamos, às vezes, fazendo projeções na nossa mente de certo controle, né? Eu por muito tempo achava assim, não, eu sei quanto eu ganho, é uma entrada única, e gerencio aqui os meus gastos mentalmente, né? Você é dono da sua vida. Eu então vou controlando assim, né, virtualmente, né, dentro da mente, né? E aí teve outros irmãos, né, que também me ensinaram, não, faz planilha, coloque na planilha e tal, né? E por muito tempo eu até fiz isso, mas se tornou cansativo, né? Porque eu não entendi o processo. E aí quando a gente sentou naquela mesa, aquela noite, a gente jantou junto, e você me explicou realmente que a planilha não é para controlar somente entrada e gasto. Ela serve para te dar um norte. Você está aqui e a meta que você quer atingir é aqui. Então não é algo somente, se fosse para fazer só entrada e saída, não tem sentido nenhum. Isso faz, né, não precisa nem ter meta nenhuma, né? Então eu acho que o princípio ali mudou uma chavezinha. Ali naquela noite, né, eu entendi, opa, então agora nós estamos aqui, né, colocamos tudo ali na planilha,
Então, entrada X, saída Y, muito. Então, vamos fazer o quê? Até o prazo X a gente estabelece, vamos quitar isso. E depois, vamos até o final, vamos chegar, né? 2 anos se decorreram, né? Já existe uma luz no túnel, assim, né? Da liberdade financeira, né? De você não estar endividado e ter um controle de quanto eu posso gastar, de quanto que eu ganho, quanto eu posso gastar e caminhar nesse sentido. Eu acho que esse foi o determinante. E entender que não se trata de uma planilha, se trata, e eu creio que Deus gosta disso, cara. Eu entendi isso, né? Ele gosta de ver, opa, tá funcionando, né? Metas, né? Passo a passo, né? Se você me perguntar, pô, mas hoje já fechou, conquistou? Não, mas eu me alegro com o que eu tô vendo. Né? E fora o que a Daniela falou, eu acho que aí virou outra ficha que já não se trata mais sobre finanças. Trata em você conseguir administrar o que você tem de forma que o Senhor vá acrescentando e eu possa abençoar, né? Então esse foi o ponto fundamental na nossa vida hoje. A questão, ela começou com um problema financeiro, mas o Senhor está ordenando todas as outras áreas. Né, principalmente o nosso relacionamento, a forma como a gente vê isso, a forma como a gente anseia abençoar pessoas. Né, esses dias eu estava conversando com a Daniela e falei assim, cara, eu quero, e na minha oração tem isso, eu quero que a nossa família seja uma família abençoadora. Abençoadora. Então a gente entendeu, pô, eu preciso sim administrar minhas finanças com sabedoria para que o Senhor acrescente, mas não para que seja para o nosso luxo, para o nosso prazer, mas que seja para abençoar, para acrescentar. A verdadeira religião de cuidar dos órfãos e das viúvas, de alimentar a multidão. Né? E a começar na nossa própria casa, né? Às vezes os nossos filhos precisam, né, ainda, né? E como que a gente vai ajudar a nossa neta, os nossos netos, né, os nossos filhos também, porque todo mundo passa, né, por um... Mas creio que pelo ensino que está sendo ficado hoje, dificilmente eles vão passar pelo errar da forma que nós erramos. Contextualizando, em resumo, aquilo que nós já falamos aqui, a aplicação dos princípios, Franco e Dani, de colocar Deus no seu devido lugar, né, de governo, que Ele é quem governa todas as coisas, que o reino pertence a Ele, e de alguma forma assumir a posição de vocês de responsabilidade em relação a isso, do autogoverno, de compreender que tem a parte de Deus e tem a parte de vocês. Dani, em que momento foi esse ponto de partida para você passar a ter essa posição de auxiliadora, de ser também um mordomo fiel das coisas que Deus tem acrescentado na área financeira da tua vida, como esposa? Então, assim que a gente começou o processo, né, daquela nossa conversa ali, eu joguei para as costas dele. Assim, você que é o... Se vira. Se vira, você que vai fazer o controle, eu não quero saber, porque foi tanto desgaste ao longo desses anos, né, que eu tinha medo. Eu tinha medo de olhar para a conta, eu tinha medo de saber se ia ter dinheiro para pagar a conta. Então eu queria que ele assumisse isso e que ele se ordenasse e não queria saber. Não queria saber quanto tinha na conta, não queria saber o que tinha para pagar, o que não tinha para pagar. Só queria que ele cuidasse, né? E conversando, né? Depois que a gente começar a levantar de manhã cedo, começar a orar juntos. E o Senhor nos levou para um período de jejum de 3 dias para orar, né, um propósito específico, né? Para que o Senhor nos mostrasse se havia algo ainda que precisava ser tratado na nossa vida para que realmente viesse total liberdade financeira, né? Porque às vezes a gente ainda, por mais que a gente estivesse começando a ordenar as coisas, parecia que ainda faltava alguma coisa, né? E a gente fez esse período de jejum de 3 dias, foi muito bom. Só que chegou no 3º dia, tipo assim, o Senhor não tinha revelado nada. Eu falei assim, o Senhor não revelou nada. E quando eu acordei de manhã, a primeira palavra que o Senhor me trouxe foi unidade.
Aí eu entendi que eu precisava estar em unidade com meu marido, em tudo, na questão de estar junto com ele, em unidade nas orações, em unidade no jejum, em unidade no propósito, de realmente se importar, não jogar só para as costas dele, como sacerdote do nosso lar, mas ser realmente auxiliadora dele naquilo que o Senhor tinha me dado como tarefa, né? De auxiliá-lo, de cobri-lo de oração, orar junto, buscar junto, jejuar junto. Então, nesse dia, assim, o start foi esse, unidade como casal. Não só naquilo que a liberdade financeira nos traria de conforto, mas em unidade para batalhar juntos, desafios juntos. Isso foi para mim importante. Obrigado por compartilhar, Dani. É muito lindo ver que tudo nasce de uma oração, nasce de uma posição, de uma decisão, de renunciar à própria vida, ou renunciar à carne, de tomar a sua cruz, para que Cristo seja exaltado. Então essa unidade faz parte da vida da igreja, e é muito lindo ver isso, e a gente que caminha próximo, a gente consegue ver esses frutos da unidade, Franco e Dani. E eu queria, assim, nessa continuidade do que a gente está tratando, do GPS Finanças, de compreender que há sempre um ponto de partida, mas que mais importante que o ponto de partida é o alvo, que o alvo tem que ser muito claro e que precisa ser alinhado o natural com o espiritual na nossa vida, com base nos princípios, nos fundamentos, na conexão com Deus, na conexão com as pessoas, com o marido, com a igreja, com as pessoas que a gente ama, com os filhos. Então tudo isso está interconectado. E essas conexões é que nos desafiam e nos fazem não errar o alvo. E é muito fácil para a gente errar o alvo. E eu queria saber, Franco, de você, assim, nesse processo de começar a controlar financeiramente, de alinhar o natural com o espiritual, o que mais te surpreendeu? Quais foram alguns milagres? Quais foram as situações assim que você pôde testemunhar e perceber, é real. As coisas que eu estou aplicando, estou vivendo, estou buscando, o senhor tem respondido. Como tem sido isso, Franco? Olha, Ivan, eu poderia enumerar aqui, cara, os pequenos milagres, né? Se a gente pode chamar de pequenos milagres, né? Mas o Senhor sempre teve misericórdia de nós, sabe? Mas nesses últimos tempos, quando a gente dispôs o coração realmente a buscar Ele com mais profundidade, né? É aquela história, a gente começa até errado, né? Buscar o Senhor pelo motivo errado, pela razão errada. Mas no decorrer do processo o Senhor vai se revelando, vai se manifestando e vai trazendo justamente isso para nós. Olha, a questão sou eu, a intimidade comigo, o relacionamento comigo, né? Você andar comigo, né? Eu sempre falo isso para os irmãos mais próximos, né? Que é uma palavra que tem sido assim uma verdade para minha vida, né? Ele fala isso para Abraão, né? Hoje você até compartilhou sobre isso. Ele fala lá em Gênesis 7:1, acredito, né? Ele fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande comigo e ser perfeito, e ser íntegro. Então esse é o processo. Nós temos que entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o Deus do ouro, da prata, é Ele que governa todas as coisas. E andar com Ele é justamente andar com Ele por causa dEle, não por aquilo que Ele pode nos dar, não dos benefícios que isso gera. Vai gerar, mas do fato de andarmos com Ele. E o terceiro passo é justamente você ser íntegro, né? E íntegro é a questão de pleno, né? De teu coração ser completo diante do Senhor. E buscar o Senhor, andar com o Senhor de uma forma que você possa ver Ele, não aquilo que Ele pode te dar. E aí que eu creio que as coisas mudam, né? Que as coisas foram acontecendo, estão andando. E os milagres vão acontecendo, né? Eu falei hoje, cara, Deus é um Deus tão maravilhoso. E nesses 2 anos, financeiramente, sempre acontecia uma coisa, aconteceu várias coisas, inclusive, né? Que é uma coisa que acontece. Quando você se dispõe a colocar em ordem a tua vida espiritual, se prepare. Como é que foi dá um exemplo, me ter a liberdade de falar da provisão financeira. Vocês moravam em Rio Branco, no Acre, você pediu
como é que chama? A reserva. A reserva. Uhum. Veio para Curitiba, morar aqui. Isso já vai fazer... Foi 22, 3 anos. 3 anos. 3 para 4 anos já. Mas naquele momento você estava sem qualquer atividade. Sem Tinha nem- um endividamento financeiro. Tinha, né, estava uma dívida, endividado, né? uma dívida. Em que, assim, tinha muitos sonhos, muitos planos, vamos pensar assim, os planos dos Franco, os planos da Dani trabalhar, da Laura trabalhar, não sei o que, todo mundo tem que fazer a sua parte. Como é que foi isso, Franco? Conta esse milagre para nós do retorno ao trabalho Rapaz, e da isso- provisão de Deus. Esse foi até um negócio interessante, né? Porque eu até estava compartilhando hoje e compartilhei essa semana com o pessoal que trabalha comigo. A gente veio, né, cheio de projetos, né? E um dos projetos também que estava lá atrás era eu servir a igreja em tempo integral. Né? Não, quando for para a reserva eu vou trabalhar em tempo integral na obra do Senhor. Isso era um projeto, né? Só que a gente faz uns projetos e acaba tirando o Senhor desse negócio, né? Então, quando eu vim, a gente tinha um projeto de reformar nossa casa, a gente reformou nossa casa e tal. E havia também o compromisso com a Laura, né? Caso a gente não conseguisse tirar, ela estudava na Federal lá no Acre, e quando veio para cá, a gente tentou de toda maneira colocar na Federal, né? Aí não deu certo, e a gente tinha um compromisso com ela, eu falei para ficar tranquila. E aí a gente tivemos que matricular ela na Tuiuti, ou seja, além da reserva que não existia, ia ter um endividamento em relação às mensalidades, né? Mais um compromisso financeiro. Mais um compromisso financeiro, né? E eu falo isso hoje também porque como a gente não tinha essa mentalidade de reserva, não é de economizar, mas de separar realmente, né, ali o dinheiro, né, os montantes, né? Porque quando eu fui para a reserva eu recebi, né, uma indenização, vamos dizer assim, não era grande, mas era uma reserva boa, vamos dizer assim, né? E a gente não se preocupou com isso, né? Sabe, às vezes assim a gente... Deus proverá. Na verdade, eu acho que é um encantamento, né? Um negócio assim, falta de conselho, falta de direção, falta de aprendizado, uma porção de coisa. E principalmente vaidade, egoísmo e Deus fora do projeto, né? Deus proverá, né? Enfim, fizemos a reforma, fizemos tudo isso. E aí um belo dia eu estava na sacada da minha casa, olhando para um pinheiro na frente e falei, eu estou me sentindo inútil. Inútil. Falei, eu não tenho mais o campo missionário, estou aqui nessa casa, vou ter que pagar, né, a faculdade da minha filha. E eu falei, pô, e agora, senhor, o que eu faço? Né? Aí eu, vou trabalhar, né? Comecei currículo, LinkedIn, aquele negócio todo, arrumaram meu currículo, fiz uma entrevista, inclusive e tal, mas nada assim que mexesse, né? E aí um belo dia eu estava sentado no sofá, deitado no sofá, o senhor começou a me recordar, mas qual que era o teu projeto? O que se falou? Você não falou que ia trabalhar para mim? E você agora, cadê o teu campo missionário? Eu falei, pois é. E agora eu preciso de dinheiro, né? Preciso correr atrás para poder sanar esse negócio todo, honrar meu compromisso e honrar minha filha, né? E aí nesse momento o senhor falou, não, mas você está errado, o princípio teu está errado. Você não tem, porque você já tem uma remuneração, você já trabalhou. Agora você tem que cumprir a tua palavra. A pergunta não é eu vou trabalhar para ter dinheiro. Você tem que fazer aquilo que você se prometeu. Eu vou te dar o campo missionário. E aí você foca nisso. E aí eu comecei a buscar o Senhor nesse sentido. Falei, não, realmente eu não preciso de um trabalho, eu preciso voltar a cumprir com minha palavra com o Senhor. Eu preciso evangelizar, eu preciso levar a boa nova, eu preciso servir as pessoas. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu virou essa chave... Colocou o propósito à frente de tudo. O reino de Deus em primeiro lugar. Não passou 30 dias, aí me chamaram novamente para trabalhar, né, no mesmo trabalho que eu trabalhava quando eu estava nativo, né, e é um processo seletivo, né, não é assim, né, de qualquer jeito. Ali eu vi realmente a mão de Deus. E aí a mão de Deus foi justamente isso, ou seja, ele me devolveu o campo missionário, eu estou fazendo aquilo que ele quer e ainda ele me paga para fazer isso. Né? Então esse foi um milagre, e não foi um pequeno milagre, foi um grande milagre. Porque esses dias atrás eu estava conversando com um amigo do trabalho, ele perguntou, pô, mas ô subtenente,
por que o senhor voltou a trabalhar? Né? Aí eu olhei para ele e perguntei assim, você quer saber mesmo? Ele falou, quero. Falei, bom, eu voltei a trabalhar porque Deus quis que eu voltasse. E vou te dizer mais, ele não só quis que eu voltasse a trabalhar, como eu viesse aqui servir você. Eu estou aqui para servir você. Então eu estou aqui porque Deus quis, estou aqui porque Ele quer que eu te sirva, e vou te dizer o ponto X desse negócio. Ele ainda me paga para fazer o que Ele quer. Exatamente. Esse é o nosso Deus. E é o valor E é o valor que desse a mais era o que supria a necessidade da faculdade. E nesse projeto, eu vou só dar uma continuidade, né? Então, Só para reforçar isso que a Dani falou, o ponto de partida, vocês já esclareceram bem, nós estamos aqui na jornada, e a jornada está nos trazendo aqui alguns milagres, né? São muitos que a gente vivenciou, mas esse certamente foi um dos principais, mas que a provisão de Deus, e o nosso Deus é um Deus de provisão, e a gente fala sobre Deus proverá. Não, Deus é um Deus de provisão, desde que você esteja alinhado com o propósito dele. Exatamente. Que aí não é um Deus de luxo, ou de a gente gastar o dinheiro de maneira desequilibrada, mas pelo contrário, mas para suprir a nossa casa. Exatamente. E aí, como a Dani bem falou, o recurso que você passou a receber, e não só esse recurso das viagens, das diárias, você pôde finalizar, né? E queria que você contasse isso também, finalizar a faculdade, finalizar os pagamentos da faculdade. Exatamente. Então, todo esse processo, né? Deus ele não deu nem a mais, nem a menos. Né? E é isso que é o legal, né? Porque eu vejo assim, o Senhor vai quando você decide andar conforme a vontade dele, ele é tão maravilhoso que ele vai te ajudando, né? Ele vai te dando os recursos necessários para que você vá honrando aquilo e vá vendo que realmente, né? Então eu vejo assim que talvez aqui, não sei quantos anos, 2 anos, 3 anos, de repente a gente volte a sentar nessa cadeira e falar hoje, em que pé que nós estamos hoje, né? Porque realmente ele mudou essa questão, essa dependência do Senhor, né? Depender, né, de fazer a vontade dele sem sofrimento, né? E você poder honrar aquilo que você se propôs, né? Então, a faculdade da Laura, ela acabou agora, né? Foi o último mês. Não deixamos de pagar nem um mês, né? Passagem, transporte, lanche. Teve outra estágio. Conseguimos um determinado prazo também fazer uma reserva tática, que o Senhor também fez um milagre, porque nós tivemos um problema, né, com a nossa cachorra, né? Ela fraturou, rompeu os ligamentos do joelho. Cara, e nós tínhamos lá uma segurancinha que foi o que supriu tranquilamente. Isso eu acho importante também a gente estar compartilhando, é que quando o Franco retornou, o Senhor supriu exatamente o que me veio agora. O que ele ganha, né, desse valor, supria exatamente o que a Laura precisava para manter a faculdade. E pensando aqui agora, não foi a mais, não foi além. Porque eu acho que se tivesse ido além, ia fugir do propósito. Porque a gente ganhando exatamente o que era necessário para pagar a faculdade, o Senhor fez com que a gente se movesse para ordenar o que a gente já tinha. Porque se a gente ganhasse a mais, a gente não ia se importar com ordenar o que a gente já tinha, né? O que a gente estava coisando. Então, eu acho que isso nos motivou a ordenar. Porque se viesse a mais, a gente ia continuar gastando, sem essa visão, Sem né? disciplina. Sem disciplina, né? Então, o Senhor foi misericordioso com a gente em todo o tempo, assim, sabe? E que nem você falou, foi inúmeras coisas, assim, sabe? De suprir em meio a todos esses gastos, os estágios da Laura, congressos, né? A provisão também que o Senhor deu de hospedagem, né? Então foi assim, a gente tem realmente muita gratidão. E eu me lembro... Desculpe, para você ver que depois desses 3 anos de faculdade da Laura aqui em Curitiba, nós estamos concluindo esse processo sem dívida. Sem dívida.
né? É lógico que, né, pô, ficamos preocupados ali, preocupados lá, inclusive, né, vai ter, né, a conclusão do curso, todo esse negócio, mas o Senhor supriu em todo o tempo, né? Fizemos mais dívidas, né? Uhum. Até teve um evento agora recentemente, né? Eu até falei isso com você, né? Eu precisava ali, eu dei um delay nessa questão da gestão, falei, caraca, não sei se eu vou conseguir. Aí eu até falei com o meu irmão, né? Que ele estava disposto a me ajudar, e ele me emprestou um dinheiro ali por 30 dias, sem juros, sem nada, né? Para que eu não precisasse mudar aquilo que o Senhor tem. Então, às vezes também, né, essa questão, às vezes nós somos muito vaidosos, né, eu pensei comigo, né, e o Senhor trabalha muito isso, né, porque às vezes a gente não quer mostrar as nossas debilidades, as nossas fraquezas, às vezes nós, não vou falar com ninguém sobre isso, porque é financeiro, eu resolvo, né, assim como outras áreas, né, na família, na casa, né, e aí que a gente erra, e aí que esse orgulho, essa arrogância, ela nos leva para mais ruína ainda, né. Então eu conversei com o meu irmão, falei, olha cara, é o seguinte, eu estou nessa linha aqui, preciso assim, o que você pode fazer aí? Dele, né, se dispôs, né, e me abençoou, né, agradeço até, se ele for ver esse podcast, eu já agradeço aqui publicamente, né, e é difícil para o homem, para o pai de família, se humilhar, isso é uma humilhação, né, pô, eu não resolvo meus problemas financeiros, né, mas isso são coisas que vêm lá de trás, que a gente vai falar mais de frente, né, já pudemos devolver o que ele precisava, foi, né, questão de 60 dias, eu já falei, cara, tá aqui, né, abençoamos ele, né? Então é assim, então acho que tudo isso é o processo, né, que você entenda que é o Senhor trabalhando no nosso coração, na nossa generosidade, na questão de você realmente se humilhar, né, e falar, não, é o Senhor, é tudo para a honra e glória dele, e é isso que nós estamos fazendo hoje, é tudo para a honra e glória dele, estamos no processo. Perfeito, Franco. E olhamos para trás, temos observado, a gente poderia falar de muitos outros exemplos, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, Franco, peço a liberdade. Ir para frente, meu. E o alvo? Ele tem essa clareza. Como é que vocês estão se preparando para isso? O que vocês estão projetando para o futuro? Com as filhas, com os netos, qual que seria a tua recomendação, assim, o alvo, como você falou para mim, Franco, em janeiro, é isso? Janeiro você alcança o dia X, o dia da liberdade financeira, de não ter nenhuma dívida, tá, de pagar tudo, e a situação era crítica, a crise era enorme, eram muitas dívidas e tinha o desencaixe financeiro, a faculdade, tinha tantas coisas nesse percurso que é só o milagre e o sobrenatural de Deus para alinhar essas coisas. E Deus alinhou tudo. Alinhou. Como você falou, na total dependência, no alinhamento natural com o espiritual, viver os princípios, ter os alvos claros, as metas, fazer a sua parte, ser disciplinado, a unidade, que foi fundamental, a unidade de ser uma só mente, um só propósito, um só espírito, do casal, da oração, da busca. Como é que é isso? Vamos olhar para frente, Franco. O que você me diz, Dani? Assim, compartilha com a gente assim, como é que tá isso. Eu vou falar e a Dani conclui, né? Mas eu vou voltar um pouquinho antes, tá? Perfeito. Eu vou voltar num ponto importantíssimo nesse negócio, que é o que isso gera na família, né? Essa miséria financeira, né? Escassez financeira, né? Você reter, né? Mesmo às vezes você não tem, mas você continua retendo, né? Acumulando, né? Segurando isso, né? E isso gera uma insegurança muito grande na família e traz um espírito de pobreza, né? De avareza, uma porção de coisas, né? E esse jejum que a Dani falou, que a gente fez, era focado justamente nisso, né? Trazer à luz aquilo que está oculto, né? Aonde que começou isso na minha vida? Por que eu tenho tanto medo, né, de questão de administrar? Por que eu administrei tão errado as minhas finanças? Por que eu não entendi esse negócio antes? Aonde que entrou no meu coração esse negócio, né? De ser tão relapso com as finanças e não dar a ela a importância que devia ter dado, né? E eu entendi uma coisa, né? Porque isso é uma coisa assim que eu gostaria que quem está nos ouvindo e vai nos ouvir entenda que todas as coisas são espirituais.
todas as coisas. Então, como você trabalha o dinheiro, como você gera o dinheiro, ele vai trazer um peso espiritual sobre a tua vida. Porque ele não é teu, ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor. Então, é ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. E você tem que ter esse entendimento. Né? Por um determinado tempo, muito tempo na minha vida, inclusive, eu li aquele versículo e fala assim, Jesus fala, não acumuleis fortuna na terra, né? Onde a traça a riqueza, né? Onde a taxa corrói, ferrugem traz. Eu achava que era para mim, né? E acumular, ele é diferente de você ter, é você reter e não distribuir, não pensar nos outros, não ter um coração bondoso, né? Um coração generoso. Eu acho que isso foi o processo grande da nossa vida. E é uma das metas que nós estabelecemos na nossa casa, ter um coração generoso. Ter um coração generoso. Então, hoje eu entendi assim, eu posso viver hoje com o dinheiro, com o recurso que o Senhor tem me dado, quando eu alinhar tudo isso, né, chegar na liberdade financeira, né, as metas, né, liberdade financeira, que está aí, está ali na frente, e depois a independência financeira, né, e ordenar essas coisas, fazer uma reserva, fazer investimentos, né, o Senhor vai trazer, já tem, né, e estamos orando para isso, inclusive, para que tenhamos esse discernimento. Intencionalmente, já focado nisso, para que nós possamos passar essa mesma dinâmica, né, de liberdade para nossas filhas, para as nossas netas e para aqueles que estão ao nosso redor. Eu acho que é isso, né, você abençoar eles, né, e não só eles, quantas pessoas precisam, né, disso, né, os órfãos, quantos órfãos e quantas viúvas, né, precisam disso, né. Então eu tinha essa dureza no coração e o Senhor está tratando isso, está tratando mesmo, né. Recentemente ele falou, pô, você quer ser uma família abençoadora, mas você não olha para tua filha, né, não olha para tua casa com generosidade. Você começa a colocar ali, dinheiro dá em árvore, né, replicando aquilo que a gente foi ensinado lá atrás, né, esse espírito de escassez, né, essa falta de ordenar, de colocar as coisas, né, para glorificar a Deus, né. Então, essa questão financeira é para a honra e glória do Senhor, é para glorificar o Senhor. Então, a meta nossa hoje é assim, como família, eu e a Daniela como casal, é ser uma família abençoadora. Não interessa para quem ou para onde o Senhor mandar, falar vamos abençoar, né? É abrir realmente isso. Então a meta é liberdade financeira e a prosperidade, né, em todas as áreas, que isso é fruto também disso, né? Então é a liberdade e a independência financeira, para que nós possamos ensinar isso para as nossas filhas, e elas têm vivido isso, né? Um parênteses aqui, né? Quando a gente entendeu todo esse processo, tudo que isso gerou no coração da Laura, tudo isso que gerou no coração da Amanda, nós sentamos com elas, pedimos perdão, eu pedi perdão, né, para elas, pedi perdão para a Daniela, né, por tudo que, pela minha displicência, pela minha dureza de coração, por meu orgulho, né, de tomar decisões sem conselho, sem buscar o Senhor, sem glorificar o Senhor, eu gerei no coração delas. Todo esse fardo, todo esse peso que eu trouxe, esse medo que esse espírito de escassez, de miséria, de pobreza, né, toda essa insegurança financeira, né, eu pedi perdão a elas. E eu creio que o Senhor começou ali também a trabalhar sobre tudo isso. Entendeu? Então hoje não, hoje nós vislumbramos algo maior, sabe? E o Senhor tem suprido isso tudo também, né? Ele tem dado experiência em relação a todas essas coisas. Dani, e nesse processo de unidade, como é que você vê tudo isso? O que você sonha? Eu sonho permanecer nessa unidade, né? Permanecer glorificando o Senhor nisso. E eu acho que uma das coisas que quando o Franco estava falando ali, eu lembrei de uma palavra, gratidão, né? É ter gratidão. Gratidão às vezes até pelas lutas que passamos, porque isso nos fortaleceu, né? Isso fez com que a gente tivesse um outro olhar, né? E o que eu penso para o futuro, né? Pensando daqui para fora, é realmente ter essa liberdade, não só financeira, mas a liberdade daquilo que nos escravidou há tanto tempo, né? Do medo, da angústia, e também isso me fez... hoje meu foco, meu objetivo de juntos estarmos orando, é o Senhor nos também libertar financeiramente no sentido de nos dar o que o Senhor quer. Pensando em questão aí de o que a gente vai fazer daqui para frente, como a gente pode aplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Realmente depender do Senhor nisso, não
buscando um reconhecimento nosso, mas aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, para sermos o mordomo daquilo que Ele tem nos dado, né? E fazer isso frutificar, né? Não multiplicar para muitas vidas, para os discípulos, como isso, legado para as filhas, para os netos, para as pessoas que Deus tem colocado perto de vocês. Sonho, é o meu sonho ter para dar, porque eu nunca pude, sabe? Era sempre, nossa, não vou ter, não posso ajudar. E o meu sonho é esse, porque eu sei que o Senhor plantou em mim um coração generoso, só que eu nunca pude ser generosa materialmente. Mas eu quero que o Senhor me dê essa graça de poder ajudar dessa maneira. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a vida de vocês, que vocês já são generosos e serão muito mais, né? Porque Deus vai multiplicar e vai encher os celeiros de vocês. Em nome de Jesus. Então, Ivan, né? Uma coisa que encerramos, né? Nesse primeiro tempo, né? Vamos dizer assim, né? Nesses tantos anos, né, de vida, vamos dizer assim, né, de casados, tudo, fomos escravos das finanças. Nós trabalhamos por dinheiro a vida toda, né, e a ideia é que o dinheiro trabalhe para você, né. Esse princípio de ganhar, gastar o que ganha, né, tudo na teoria é bom, né, só que se não tiver objetividade, se não tiver meta, se não tiver realmente uma disciplina, né, Paulo fala, se eu esmurro o meu corpo, né? Na verdade é esmurrar. E tem que ter uma concordância entre o casal, a transparência, né? Dividir esse fardo, orar sobre isso, buscar isso, né? A Daniela sempre foi mais generosa, ela sempre teve. Tanto que quando a gente começou a entender o princípio do dízimo, eu tinha minhas limitações assim, né? Por causa que eu estava sempre fazendo conta, né? E ela não, ela sempre foi fundamentada, sempre teve esse coração, sempre foi assim. Então ela sempre me ajudou nesse aspecto, né? E o Senhor tem nos unido nesse ponto, e o Senhor está trabalhando muito no meu coração sobre isso, né, de ser realmente um homem generoso, e eu quero ser isso, né. Então nesses 30 e poucos anos, mais desde que comecei a trabalhar, eu sempre vivi endividado, né, pegando dinheiro com isso, com aquilo. Consignado. Consignado foi a vida toda. Consignado, um em cima do outro, né, e vendia aqui para pagar outro negócio ali, vendia isso aqui, fazia aquilo ali. Às vezes até colocava um fardo, né? Pegava dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, pegava dinheiro emprestado, sempre tampando o buraco, o saco furado, né? Mas o Senhor mudou, graças, né, a Ele, graças a tudo isso, né? Então a gente está vivendo isso, né? É lógico que nós estamos no começo de uma jornada nova, do novo do Senhor. Mas a gente já pode se alegrar, porque a gente tem visto o que Ele está fazendo, né? As ferramentas que Ele tem nos dado, né, as pessoas que Ele tem colocado na nossa vida para nos abençoar, para nos incentivar, para nos motivar, e principalmente, né, o próprio Senhor tem se revelado através dessas pessoas, né, para que a gente não perca o foco, não perca, né, e eu creio isso, cara, que está mudando a nossa história e está mudando a história dos nossos filhos. Eu acho que é o mais importante, é o legado, né, para nossas filhas, para nossas netas, né, em relação a essa questão financeira, administrar com sabedoria, para a honra e glória do Senhor, conforme a vontade do Senhor, né? Eu tenho ensinado a minha netinha, né? Então na hora de fazer a oferta na igreja, eu pego um dinheirinho, coloco na mão dela, agora já vai sozinha lá, né? Porque eu quero que ela aprenda esse princípio do dar, que é melhor dar do que receber, né? E isso ela vai aprendendo desde já na prática, né? Mas ela já sabe que tem que fazer aquilo, né? E é isso que eu quero ensinar, é isso que eu quero repartir, deixar delegado para todos, né? Que é você fazer isso para o Senhor, com amor ao Senhor, tá bom? Muito obrigado, Franco, muito obrigado, Dani. Eu quero aqui agradecer você nesse nosso primeiro episódio do Pod Talk, do GPS Finanças, do Gestor X, onde o nosso plano, o nosso objetivo é capacitar as pessoas, ensinar as pessoas a testemunhar sobre essas coisas, porque é possível você viver uma vida de liberdade financeira, possível você viver uma vida de independência financeira, de excelência financeira, se estiver alinhado com o propósito do nosso Deus, com o propósito eterno do Pai. E é isso que a gente busca ensinar, é isso que a gente tem buscado ensinar. E fica aqui o nosso convite para que você nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe no YouTube, nas lives que nós temos, que iniciamos nessa segunda-feira, toda segunda-feira às 5 da manhã,
o desafio do Plano Alfa, que é o desafio de buscar a Deus, o desafio de buscar o Senhor através da oração, do jejum, do arrependimento, da conversão dos nossos corações, para que haja o cumprimento da promessa, do derramamento do Espírito sobre toda a carne, sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, para que nós possamos buscar o avivamento. Eu agradeço de coração, muito obrigado, fique conosco e nós estamos juntos nessa jornada. Um grande abraço. Amém.